A tecnologia e a inovação na educação são temas centrais dessa edição da nossa revista Rede Escola. Na segunda reportagem da série sobre o ensino da matemática, você vai ver como um professor revolucionou as aulas ao utilizar o celular como ferramenta pedagógica. E veja também os benefícios do trabalho em equipe para a aprendizagem dos estudantes. É diferente daquele modelo sala de aula que o aluno está ali lhe ouvindo falar. Não, o aluno aqui ele está construindo junto. Educação e futebol para estrangeiros que buscam vida nova no Brasil. O futuro é pegar um time profissional, fazer algumas coisas diferentes, mostrar o meu trabalho. Professores de institutos federais desenvolvem método de ensino que incentiva o trabalho em equipe e traz a prática para o centro do aprendizado. Clarissa, a nossa equipe visitou um dos institutos do Distrito Federal para ver de perto como funciona e quais os benefícios desse método conhecido como ensinar com projetos. Os professores dos institutos federais estão de olho no futuro. Quais serão os conhecimentos e habilidades valorizados lá na frente, na vida de cada aluno? Com essa pergunta, sugerem e elaboram projetos que são desenvolvidos nas salas de aula e nos laboratórios. É diferente daquele modelo sala de aula que o aluno está ali lhe ouvindo falar. Não, o aluno aqui ele está construindo junto. O professor está orientando, está guiando, está colocando as situações, mas o aluno está produzindo. Ensinar com projetos é uma filosofia pedagógica que instiga no aluno a capacidade para enfrentar um problema, explorando soluções criativas e recorrendo ao trabalho em equipe. Cada projeto desse tem mais de um professor, tem mais de um aluno, e quanto mais a gente agrega, mais a gente tem funcionalidade diferente. Então, se eu pego um camarada que é especialista em eletrônica com um camarada que é especialista em equipamentos biomédicos, sai um produto mais bem acabado. Se eu pego um biólogo com um eletrônico, pode sair um produto mais voltado para a biologia, e por aí vai. Então, que essa é o grande diferencial, talvez, do campus. Além da gente aplicar projeto, é a questão do trabalho colaborativo. Poucos alunos ainda são avaliados com provas. O que se leva em conta é o percurso do aprendizado, evidente na execução e apresentação do projeto. Esse que é o segundo projeto que eu estou pegando, da balança para deficiente visual, que essa balança vai falar. Até o meio desse ano ela vai estar falando, que a gente vai batendo certas dificuldades que você precisa da ajuda do professor. Sozinho você não consegue. Eu acredito que o ensino, o conhecimento, ele é algo coletivo e não algo individual. Então é isso que o IFB ele te deixa bem claro, que o conhecimento é construído coletivamente. Há um tempo atrás, alguns professores aqui da escola foram capacitados na Finlândia. Essa capacitação foi puxada pelo MEC, pela CETEC. A gente foi para a Finlândia, recebeu treinamento em metodologias ativas de educação para a gente tentar entender melhor e tentar ver como a gente atingiria os alunos. Acho que o principal desafio era esse. Então, aqui a gente tem muita inquietude para tornar a escola agradável, atrativa. O rendimento médio dos estudantes de eletrônica analógica e digital saltou 1 dígito depois de aplicada a nova metodologia. O resultado também salta aos olhos. Essa instituição ela não está encastelada numa torre de marfim, onde o conhecimento fica detido com o professor. Aqui o professor ele te ensina a fazer fazendo, e não teorizando por livros e falando para você, procura livro tal, aqui é a bibliografia tal, autor tal, e se vira. Aqui não, o professor ele dá uma mão, aqui é um ensino humanizado mesmo. A professora Conceição, que ministra o curso de Técnico em Segurança do Trabalho, divide os alunos em 9 ou 10 grupos. Ao final de cada semestre, há soluções tão inovadoras que algumas já foram até mesmo incorporadas pelas empresas parceiras, atuantes no mercado. Desde o primeiro semestre do módulo, eles começam aqui, eles já trabalham em projetos que são reais. Então, eles procuram uma empresa, é um trabalho deles, eles vão até as empresas, vendem a proposta, que vai aumentando o nível de dificuldade, vai aprofundando a dificuldade à medida que eles avançam no curso. E algumas empresas gostam tanto dos trabalhos iniciais que pedem que eles voltem à empresa. Então, acabam que eles ficam os 2 anos com a mesma empresa e vão evoluindo no trabalho que eles estão realizando com elas. Num mundo sem respostas fáceis e onde o pensamento crítico é algo cada vez mais valioso, melhor estar bem preparado.
O aprender fazendo é a nossa experiência primeira na vida. A criança aprende fazendo. E ao longo do percurso educacional, a educação se afastou desse aprender fazendo. E é o que hoje os institutos federais buscam trazer de volta, é trazer essa prática, essa vivência com o mundo profissional junto com o mundo científico. Quando você decide acreditar que é possível fazer diferença, que é possível colocar a teoria na prática, e quando você coloca e vê que realmente é possível, você se encanta, não tem outra palavra. Nós construímos junto com a comunidade, os alunos, a escola toda, 70 melhorias sanitárias. Esses são alguns casos de professores de todo o país que trabalharam com muita criatividade dentro de sala, fizeram questão de mostrar isso para o Brasil e acabaram se tornando vencedores do Prêmio Professores do Brasil, que neste ano está indo para a 11ª edição. O PPB tem o objetivo de valorizar o papel do professor, descobrindo e dando visibilidade a trabalhos diferenciados de professores da rede pública que contribuem de forma relevante com a qualidade da educação básica do país. E a ideia é valorizar os professores, estimular os professores a apresentar os seus trabalhos, as suas iniciativas de êxito nas salas de aula. O prêmio já mostrou vários trabalhos que saem do pragmatismo da aula que conhecemos, mas que são de suma importância para a formação de cidadãos e cabeças pensantes. Foi o caso da Pilar, professora de língua portuguesa vencedora da 9ª edição, que teve o seu trabalho muitas vezes julgado e desprezado, mas que no Prêmio Professores do Brasil foi reconhecido e exaltado. Quando veio o Prêmio Professores do Brasil, as pessoas perceberam, caramba, fazia sentido. Então, santo de casa não faz milagre. Então, esse reconhecimento por fora, e não é qualquer reconhecimento, né, veio trazer uma legitimidade para aquela maneira de trabalhar, para aquela temática que eu estava trabalhando. O MEC dividiu o prêmio em 6 categorias. A primeira vai selecionar iniciativas destinadas às creches, a segunda para pré-escolas. Depois, 3 categorias do ensino fundamental, do 1º ao 3º ano, do 4º e 5º ano e do 6º ao 9º ano, além da categoria destinada ao ensino médio. A disputa de cada categoria começa na etapa estadual. Os vencedores passam para a regional até chegar à etapa nacional. Vai mostrar que tem professores e professoras que estão sonhando um país diferente e que podem ter uma vitrine legal por meio do Prêmio Professores do Brasil. O prazo de inscrição vai até o dia 28 de maio, no site prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. O estudo híbrido de matemática é o tema da 2ª reportagem da série que estamos apresentando aqui na Rede Escola, neste mês da matemática. É um método que utiliza recursos diversos no processo de aprendizagem, como, por exemplo, a tecnologia digital, além das atividades regulares do dia a dia escolar. Isso mesmo, Ernesto. E nós fomos a uma escola municipal do Rio de Janeiro conhecer um modelo de ensino híbrido que usa o celular como ferramenta pedagógica. Vamos ver como funciona e qual o resultado prático da matemática híbrida na aprendizagem dos estudantes. E se os estudantes de matemática pudessem ter uma prévia de suas aulas antes de assistir aos conteúdos na presença do professor em sala de aula? O professor Rafael Costa criou um canal no YouTube com o projeto Matemática em Movimento, em que ele explica matemática híbrida. Professor, o que é isso, matemática híbrida? Matemática híbrida nada mais é do que você misturar, fazer um mix das formas de ensino que são possíveis, né? Você tem o ensino tradicional em sala de aula, mas você pode atrelar tecnologia, pode atrelar jogos, pode atrelar movimentos, né? Pode atrelar a forma lúdica de aprendizagem. Tudo isso, quando você mistura, você tem o nosso ensino híbrido. Primeiramente, os alunos têm uma dificuldade muito grande com a matemática. Então, para facilitar, para que eu me aproxime dele, eu preciso usar o que ele utiliza no dia a dia. Então, ele utiliza muito o quê? Smartphone, a tecnologia está presente na vida da garotada hoje em dia. Neste vídeo, por exemplo, os estudantes podem ouvir explicações sobre equação do 2º grau. Toda estrutura, para ser chamada de equação, ela tem que possuir, né, uma conta sendo igual a alguma coisa. Isso configura o que a gente chama de equação. Não é ensinar através de vídeos totalmente.
A aula vai ser dada em sala de aula, mas já ajuda o aluno a se ambientar, pelo menos com a ideia. E em uma das atividades, denominada rotação por estações, os estudantes divididos em grupos giram em pontos de tarefas, como em uma gincana. Eles devem encontrar o QR Code escondido pelo professor em algum local da escola. O código propõe a resolução de um problema e assim os alunos podem passar as fases e seguir adiante nas outras etapas de jogos matemáticos digitais. O aluno vem disposto a aprender. Então ele vem com aquele ânimo, pô, hoje tem aula de matemática, não é hoje tem aula de matemática, né? Já mudou tanta coisa, né? Já mudou o formato do carro, já mudou o formato do prédio, já mudou o formato de tanta coisa. A sala de aula é uma das poucas coisas que ainda não tiveram modificação. É o mesmo quadrado, a mesma ideia. Eu acho que a gente pode, de certa forma, melhorar isso, né? Dar um upgrade aí nas nossas aulas. Junta brincadeira e também escola. E todo mundo gosta de brincar, né? A brincadeira é muito legal, que o nosso professor Rafael arrumou pra gente e a gente vai ganhar. Depois de vasculharem os andares da escola para encontrarem os códigos de QR Code e resolverem os problemas, os alunos passam pelas 6 estações da sala de informática até encontrarem os números que vão abrir este cadeado para, enfim, receber o prêmio que está dentro da caixinha. O grupo de Joelson, apelidado de Segundo Tempo, está prestes a finalizar a prova. Eu acho super importante, principalmente na matemática, a troca de ideia entre eles. Às vezes o que eu falo não fica tão claro, mas um amigo ensinando na linguagem dele, para ele é super 10. Então, as equipes sempre trabalham em prol de um objetivo, de fazer desafios, né? E os alunos têm mais dificuldade, a gente gruda com quem tem mais facilidade para que eles façam essa aprendizagem ali entre eles. Antes eu tinha muita dificuldade, agora está bem melhor. É uma coisa que a gente consegue sentir mais à vontade e é melhor para a gente aprender a absorver a matéria. Fica melhor, porque todo mundo se ajuda, aí todo mundo consegue, a gente é bem unido. E não é que o grupo do Segundo Tempo alcançou a meta? Foi o grupo vencedor que descobriu, por meio das resoluções matemáticas, a chave secreta do cadeado. Todas essas atividades tiram ele da sala de aula, fazem ele criar um ambiente sadio de disputa, né, entre eles, e ele vai aprendendo, sem querer, quando ele fala, professor, eu achava isso tão difícil, mas não era, né? Eu aprendi e nem reparei. Quando eu vi, eu já estava sabendo fazer. Fiz na prova, fiz bem. Saber gerenciar, né, os números é super importante para a vida infantil, né, adolescente e principalmente adulto, né? A inovação em educação será tema de discussão no Congresso de Recursos Humanos a ser realizado nos dias 15 e 16 de maio, no Rio de Janeiro. Sobre esse assunto, a repórter Gabi de Saboia foi conversar com a professora Fernanda Reutemann, que é coordenadora da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Rio de Janeiro. Vamos ver como foi essa conversa. Será que o futuro está nas nossas mãos? Se desejamos mudar o futuro, o trabalho precisa ser feito agora, no presente. E a educação pode ser a chave dessa mudança. Atualmente, cerca de 25%, ou seja, 1/4 dos jovens brasileiros, são considerados nem estudam, nem trabalham. Para falar sobre esse tema da educação, estou aqui com a professora Fernanda Reutemann, que também é da diretoria da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Fernanda, muito obrigada por nos receber aqui. Por que é importante falar de educação em um congresso de recursos humanos? A Associação Brasileira de Recursos Humanos, ela cuida e tem a pretensão de contribuir para a formação das pessoas. Então, qual é a melhor forma de falar para o crescimento e desenvolvimento das pessoas? Através da educação. A gente tem alguns princípios, a gente tem questões que a gente acha fundamental para a associação e contribuir para a formação e para a educação é um dos pilares principais, né, da nossa existência. E qual a maior defasagem dos jovens hoje e o que é preciso inovar? Bom, na verdade, a gente, quando fala da defasagem, a gente não está falando só do jovem, né? Assim, tem uma mudança muito grande que foi sair de uma responsabilidade pelo teu crescimento, pela tua formação, que era muito das organizações e passou a ser do indivíduo, passou a ser responsabilidade de cada um, né? O seu protagonismo, a sua busca pelo seu crescimento e a sua formação. Então, essa é a grande mudança, né? Essa defasagem que vinha de muitos anos e que agora assume uma posição diferente no cenário e na vida das pessoas. Quais são as atividades educativas que a BRH desenvolve? A gente trabalha com eventos voltados para os jovens. A gente tem convênio com as universidades, em que a gente trabalha muito próximo. No próprio congresso,
que vai acontecer na próxima semana, a gente tem a presença muito grande, né? Nós temos PUC, UERJ, IPOG, Unicarioca, todos fazendo palestras num modelo diferenciado, que é o Portas Abertas, onde os estudantes podem participar sem ter um custo para isso, porque, como o nome está dizendo, são portas abertas e é gratuita a participação. Bom, a gente está falando aqui dos jovens, dos alunos. E os professores, qual é o papel deles nessa história? O papel do professor também vem mudado muito, né? A gente tinha uma posição, até pouco tempo atrás, que era uma posição muito dono do espaço da sala de aula, e hoje a gente só contribui para o crescimento, né? A gente estimula, a gente formula questões para gerar reflexão, para que cada um siga nas suas descobertas e no seu crescimento. Então, hoje o nosso papel é um papel muito mais de construção coletiva, junto com os alunos, do que propriamente passar uma informação fechada, hermética, uma verdade absoluta que não existe mais. Fernanda, muito obrigada pela sua entrevista. E se você ficou interessado, o RH Rio 2018 acontece nos dias 15 e 16 de maio, no Centro de Convenções Windsor, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. A utilização de celulares e tablets, ela tira um pouco da atenção do aluno durante a aula, mas caso exista um uso mais regrado, uma forma mais de controlar essa questão das redes sociais, das notificações, acho que seria melhor. Depende do modo como a tecnologia é usada dentro de sala. Se for usada, por exemplo, para que facilite a explicação do professor, acho que é um bom uso. Mas não acho que vai ajudar muito vários adolescentes dentro de sala de aula, em rede social, quando a melhor forma de você aprender é você olhando e vendo na prática, que é para isso que está sendo usada a tecnologia. Uma coisa boa, porque a nossa era já está mais familiarizada com essa tecnologia de hoje. E isso também ajuda por causa das informações que tem na rede, das informações que você pode guardar num pequeno aparelho, entendeu? E isso facilita muito. Meus professores eles estimulam a gente a usar os celulares na sala de aula como fonte de recurso para a gente poder melhorar a nossa comunicação com os professores e interagir na aula. No meu caso, eu acho melhor porque é muito mais portátil. Eu sou universitário, então eu não paro em casa, então eu posso ler seja no ônibus ou numa aula, ou então aonde for, somente porque os livros são tão caros e às vezes tem uns que são disponibilizados online e isso ajuda bastante. Bom, eu acho necessário, mas com uso consciente também. O primeiro time de futebol formado por refugiados foi implantado no Haiti pela ONG Viva Rio, que participou da recuperação daquele país depois do terremoto devastador de 2010. O objetivo foi promover a educação e dar um direcionamento à vida de muitos jovens perdidos após a catástrofe. Hoje, a ideia se estende pelo Brasil. Um centro de treinamento oferece atividades físicas, aperfeiçoamento técnico e educação aos seus jogadores, que começam a chegar de várias partes do mundo. Vamos saber mais na reportagem. O Pérolas Negras é um time de futebol profissional, é um clube formador. Então, a gente trabalha com várias categorias, né? Sendo que o profissional, como todo clube formador, é a vitrine para a gente mostrar o nosso trabalho que a gente vem desde a base lá no Haiti. Foi o terremoto de 2010 no Haiti, que atingiu mais de 3 milhões de pessoas, que abalou a estrutura de Solon. O meu sonho mesmo era para ser treinador, né? Então, hoje em dia, eu estou trabalhando, que eu sou treinador também. Então, o futuro é pegar um time profissional, né, fazer algumas coisas diferentes, mostrar o meu trabalho. A chegada do venezuelano Juan faz parte do processo de inclusão de jogadores de países com problemas sociais. Você veio sozinho ou veio com a sua família? Não, minha família. Meu pai, se fosse meu pai e meu irmão. Por que todo mundo resolveu vir para o Brasil? Pela situação do meu país, entendeu? Tá em crise e tal, então a gente decidiu vir para cá. A nossa diretoria está fazendo vários contatos e está estudando possibilidades de ingresso de outros refugiados. É um clube que está aberto aos talentos do mundo.
O projeto tem uma parceria com uma universidade. Além de aprender novas possibilidades, eles se qualificam no inglês, que pode ajudar a carimbar o passaporte para voos mais longos. A educação e o esporte têm o mesmo peso dentro do Pérolas Negras e a gente incentiva todos os jogadores a também desenvolver outras competências que façam com que a integração social deles, tanto brasileiros quanto haitianos, venezuelanos, isso não é uma questão, né, de nacionalidade, estejam o mais preparados possível para a inserção social. Nosso clube é um clube diferenciado, né, que tem como nesse DNA a questão da educação, que a gente acha muito importante, que é estar oportunizando para o jovem tanto a parte do futebol, oportunidade, né, de jogar no Brasil, e além disso a parte da educação, que se futuramente futebol a gente sabe que é complicado, né, se não der certo a gente está abrindo as portas na questão da educação também. Podemos dizer que esse time joga com 2 jogadores a mais, a esperança e a alegria. Eu sou um admirador, né, tanto dos haitianos quanto dos brasileiros, pela essa determinação, a força de vontade de ser jogador de futebol. A gente sabe que não é fácil, eles têm que renunciar a muitas coisas, né, para ser um atleta profissional, para ser um jogador profissional. Então a gente procura estar sempre incentivando eles a estarem buscando um sonho, né, mas isso já parte do atleta mesmo, essa determinação. Eu também tenho um sonho de jogar, né, fora do país, para poder, que a gente sabe que as oportunidades são melhores. O sonho a gente tem que manter vivo, independente se o atleta tem perspectiva ou não. A gente tem que sempre manter vivo e aí lapidando o jogador. Na medida que ele vai crescendo taticamente, tecnicamente, a gente vai aspirando novas possibilidades. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio continuam abertas. O prazo final vai até a meia-noite do dia 18 de maio. A inscrição é obrigatória mesmo para quem pediu e conseguiu a isenção da taxa de pagamento. Mais informações no site enem.inep.gov.br. E já está disponível o aplicativo do Enem 2018. Com ele, você acessa dados da sua inscrição, cronograma, local de prova e cartão de confirmação da inscrição. Após o exame, é possível conferir o gabarito da prova e até o seu resultado. Para baixar o aplicativo, vá no site play.google.com/store/apps e digite INEP Enem 2018 no campo Pesquisar. A gente encerra agora esta edição da Rede Escola, que destacou o bom uso de celulares no ensino da matemática. Na próxima semana, na terceira reportagem da série sobre o ensino da matemática, você vai saber como se preparam os estudantes para a disputa das Olimpíadas da Matemática. A gente volta na próxima sexta-feira, às 7 da noite, com reprises no sábado, às 4 da tarde, no domingo ao meio-dia e na segunda ao 12:30. Você também pode assistir a Rede Escola pelo site www.tvescola.org.br. Tchau! Até a próxima!